Boa tarde, boa tarde. Tenho certeza que, na verdade não é uma palavra, né? Esse bate-papo aqui, essa troca de experiência, quero abrir aqui o meu coração para compartilhar algo que tem queimado dentro de mim nos últimos dias, sobre uma pergunta, né, que eu até postei hoje pela manhã e muita gente mandando mensagem perguntando se está tudo bem, porque realmente a vida ela é feita de perguntas. Algumas nós temos respostas, outras nós não temos. Então, se nós fôssemos resumir a vida, nós resumiria ela a vivemos as respostas que nós temos e também ir atrás das respostas que nós precisamos. Eu tenho certeza que essa mensagem, o que eu vou compartilhar aqui, vai falar com o teu coração, porque falou muito com o meu, mexeu com o meu interior. E é uma pergunta muito simples, que todos nós fizemos, todos os dias. E que se nós não entendermos o que tem por trás dessa pergunta, muitas dúvidas podem nascer. Que é, por quê? Por que eu passo pelo que eu passo? Por que você está vivendo o que você está vivendo? Por que as coisas não mudam? Por que algumas estações da vida parecem que se repetem? Por quê? Por que, Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com o meu familiar? Por que está acontecendo isso no meu trabalho, na minha empresa? E eu, estudando sobre isso, eu percebi que o porquê é a pergunta que eu mais recebi ao longo da minha trajetória ministerial. E também, com certeza, é a pergunta que eu mais fiz. Por quê? Por que o ser humano é assim? Por que as coisas acontecem fora do meu alcance de cuidado? Eu sei que Deus está falando com você aqui, que deve estar fazendo algumas perguntas. Por quê? Por que a minha família está assim? Por que o meu trabalho não vai? Por que parece que Deus não me responde? Por quê? Se nós olharmos para a Bíblia, você vai perceber que o porquê, ele sempre fez parte. Ou você acha que José, quando viveu tudo que ele viveu, ele não tinha os porquês gritando dentro dele? Por que Deus permitiu eu ser vendido? Por que os meus irmãos, que deveriam cuidar de mim, me venderam? Por que Deus permitiu eu ser vendido? Você acha que José não viveu essa dor? Você acha que José não perguntava: Senhor, por que eu fui caluniado? Por que eu fui esquecido? Senhor, por que o Senhor permitiu eu ficar longe da minha família? Com certeza, anota aí, você que está assistindo aqui, digita aqui. Deus é especialista em responder perguntas que homem nenhum tem capacidade para responder. Aleluia. Eu vou repetir isso. Deus é especialista. Deus está falando com você aqui, que entrou pedindo uma resposta de oração. Deus é especialista em responder aquilo que o homem não consegue responder. Por quê? E ao longo da vida, José vai entender que a pergunta certa não é o porquê está acontecendo. Por que aconteceu? Por que Deus permitiu? E sim,
A pergunta correta é: para que isso está acontecendo? Para que vai servir esse desafio? Então anota aí. Deus quer substituir os teus porquês por para quê. Ou seja, Deus quer tirar o teu coração da dúvida para colocar ele numa direção concreta. Existe um propósito específico para você viver. Existe algo que Deus preparou para a tua vida que você não está entendendo. Por que negaram a minha entrada? Por que não deixaram eu entrar? Por que a porta não abriu? A pergunta não é por quê, é para quê. É porque Deus tem coisas maiores preparadas que você hoje não consegue entender. Aleluia. Eu não preciso saber o porquê. Eu preciso entender para que isso está acontecendo. Para que vai colaborar isso. Porque às vezes você quer ter o controle da tua história e se esquece que existe alguém que está tomando o controle de tudo. Digita aí. Existe alguém que está no controle. Quantas vezes eu fiz essa pergunta? Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Porque na verdade, grava isso aqui, o nosso desejo de entender o porquê, na verdade, nada mais é do que uma visão de tentar pegar um controle que nunca foi nosso. Deus está falando com você aqui nessa manhã. Solta esse controle. Solta isso. Solta o controle que você nunca teve. O pra quê é muito mais poderoso que o porquê. Pega isso aqui. Quando eu fico preso no porquê, eu começo a questionar o caráter de quem está conduzindo. Isso aqui é forte. Senhor, se tu é bom, por que isso está acontecendo? É isso que está por trás da pergunta. Se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor me ama, por que o meu pai está doente? Se o Senhor me ama, por que o meu trabalho não anda? Se o Senhor me ama, por que as coisas não fluem? Mas na verdade, a pergunta é: para que isso está acontecendo? Porque se não tivesse acontecendo, quem sabe você não ia estar buscando. Se não tivesse acontecendo, quem sabe você não ia alinhar as tuas prioridades. Eu lembro de uma mulher que em algum momento a bagunça entrou dentro da casa dela e ela perdeu uma moeda de muito valor. Ela perdeu uma dracma valiosa dentro de casa. Eu imagino aquela mulher pensando assim, ó: por que eu perdi? Por que isso está acontecendo? Cadê a minha moeda? Cadê o valor que eu perdi? Por que, Deus? E Deus não responde o porquê. Anota aí. Deus não responde por quê. Deus só responde para quê. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo aqui. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Não tenta entender o porquê. O foco de Deus está no para quê, o que isso está gerando. Está gerando em você fome, desejo de sair desse comodismo, desejo de sair da religiosidade, desejo de entender que você não está na terra para ficar tentando entender o que está acontecendo. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para viver algo muito maior.
Oh, meu Deus do céu. É tudo sobre Ele. Todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito do seu chamado. Há um chamado de Deus. Há um fluir de Deus que quer se manifestar na tua vida quando você parar de questionar por quê e entender para quê. Para te fortalecer, para fazer você testemunha viva, para fazer você ser alguém que é porta-voz de uma mensagem que é maior do que todas as coisas. Quando você parar de fazer perguntas com os olhos somente voltados para você, entendeu? Senhor, para que isso está acontecendo? Ele vai dizer, para que você se fortaleça em mim. Para que você limpe a tua casa. Quando aquela mulher perde a dracma, preste atenção, ela perdeu a dracma, quando ela perde a dracma, ela acende a luz. Sabe o que a perda revelou? Enquanto ela estava gastando tempo perguntando por que ela perdeu, Deus estava perguntando, para quê? É para que você acenda a candeia. Quando ela ligou a luz da candeia, ela percebeu que a casa estava suja. Aleluia. Ela entendeu que ela precisava limpar a casa dela. Ela percebeu que limpar a casa era mais importante do que ir atrás da moeda. Ela entendeu que o pra quê era mais poderoso do que o porquê. Porque se ela foca só no porquê, ela, em vez de questionar Deus, ela não limpa a casa. Se ela não limpa a casa, ela não encontra o que ela perdeu. Deus está falando com alguém aqui. Você está procurando coisas que perderam. Que você perdeu, Deus está dizendo, ei, limpa a casa. Limpa a casa. Não estou falando dessa casa aqui, ó. Limpa a casa, liga a candeia da palavra. Liga a palavra, acende. Ou seja, ela sempre teve acesso à luz, mas ela decidiu ficar no escuro. Tá fazendo sentido para alguém isso aqui, pelo amor de Deus? Ela tinha acesso ao interruptor, mas ela decidiu deixar a casa no escuro. E como consequência disso, ela perdeu. Porque no escuro coisas se perdem. No escuro valores se perdem. E quando ela acende a luz, ela vê que a casa está suja, ela começa a limpar a casa, e quando ela menos espera o que ela perdeu, ela encontra de novo. E ela chama as amigas e faz uma festa. E a pergunta agora é, por que eu só faço a festa para celebrar depois que eu perco? Ela não podia celebrar antes? Então, para que Deus permitiu ela perder a dracma? Para que ela aprenda a celebrar o que ela já tem. Ai, meu Deus do céu. Aleluia. Eu vou repetir. Para que ela perdeu a dracma, pastor Marcelo? Para que ela pudesse celebrar o que ela já tem. Deus está falando com alguém aqui. Começa a celebrar hoje. Mas o que eu tenho não é perfeito. Mas quem disse que precisa ser perfeito para celebrar? Oh, Jesus. Começa a celebrar hoje. Começa a orar hoje. Começa a te alimentar hoje. Começa a permitir Deus falar com você hoje. Mesmo que não faça sentido. Mesmo que não tenha resposta aparente. Vale a pena. Vale a pena.
Eu posso não entender, mas eu continuo crendo. Uma casa que passou por uma faxina nos ensina que não dá para nós termos acesso à luz e deixar ela apagada. Por que não acendeu a luz antes? É que a gente está tão ocupado, é tanta tarefa, é tanto compromisso, é tanta obra de Deus para fazer que eu esqueço que Deus não me chamou para trabalhar para Ele. Deus me chamou para estar com Ele. Oh, Jesus. Deus não quer empregados, Deus quer filhos. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Há um fogo que Deus quer acender no teu coração. Deus quer te chamar de volta para perto dEle. Tem coisas muito maiores para você viver. Vale a pena. Eu posso não ter as respostas. Eu posso não saber o que está acontecendo. Mas quando Deus começa a me mostrar que eu tenho que parar de questionar por quê, para mim buscar o para quê, saber que existe um propósito muito maior, e o propósito é eu estar perto dele. Deus não quer eu trabalhando para ele. Deus não morreu na cruz para ter empregados, Deus morreu para ter filho. Filho desfruta da presença do Pai. E a maior armadilha da última hora agora, antes do arrebatamento da igreja, é você ser achado trabalhando para Ele sem ter comunhão com Ele. Maranata, Jesus. Há uma presença de Deus aqui. Tem um fogo que Deus quer acender no teu coração. Oh, Jesus, eu quero orar com você nessa tarde. Deus vai batizar pessoas com o Espírito Santo. Digita aí, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Ele é poderoso. Como diz o Theo Rúbia, eu não imaginava que ele era tão lindo assim. É por isso que eu limpo a casa, porque eu quero encontrar com Ele. Oh, Jesus. Ele tem fogo nos olhos. Ah, Jesus. Não é tempo mais de você questionar. Para de questionar. E começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero, Senhor, que a minha agenda me tire do centro da Tua vontade. Eu não costumo deixar live salva, mas eu vou deixar essa aqui salva. Eu sinto que tem algo que o Senhor está entregando aqui que precisa ser compartilhado. E eu vou falar sobre isso, vou aprofundar isso amanhã de manhã, 7 horas da manhã no devocional, lá no YouTube. Porque há um fogo queimando no meu coração. Para de gastar tempo tentando entender. Escuta o que eu vou te dizer. O chat GPT não tem a resposta que você precisa. A inteligência artificial não tem a resposta que você precisa. O dinheiro não é a resposta que você precisa. Arabacandarabalabragô.
Existe algo muito maior que Deus está te chamando para fazer. Existe algo muito maior. Começa a celebrar aí, antes de perder. Pastor, mas eu não perdi dracma. Glória a Deus. Então mantenha a luz da tua casa acesa. Mantenha a luz da presença acesa. Eu finalizo para nós orarmos dizendo o seguinte. Ô Jesus, porque é muito sutil, eu falei sobre isso hoje pela manhã, é muito sutil. Às vezes a gente vai se afastando da presença de Jesus, presta atenção, da presença dele, por coisas que muitas vezes são em nome dele. Isso aconteceu com Marta. Marta estava recebendo Jesus em casa, mas o coração dela estava distante, porque ela estava inquieta, preocupada com muita coisa para fazer para ele. Só que chega um momento que estar com ele é mais importante do que trabalhar para ele. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus está falando com alguém aqui. Deus está respondendo orações aqui nessa manhã, início de tarde. Tem vida de Deus aí. Tem vida de Deus para ser liberada sobre a tua vida. Não deixe o ativismo te paralisar. Não deixe a rotina, a agenda te roubar dele. Nessa última hora agora. Numa era de distração, numa era de preocupação, numa era de tantas oportunidades. Tudo isso vai tentar te roubar dele. Falar dele não significa estar com ele. Cantar para ele não significa estar com ele. Deus está te chamando para ter tempo com ele. E tem coisas que você está tentando resolver na força do teu braço, que Deus quer resolver para você no teu lugar secreto. Eu vou repetir. Tem coisas que você está tentando resolver na força do braço, na estratégia humana, que Deus quer resolver para você no teu lugar secreto. Faz sentido para alguém? Digita aí que nós vamos orar. Quero orar com você nessa tarde. Digita aí, eu creio. Deus está falando comigo. Deus está respondendo a minha oração. Estou entendendo, estou entendendo. A terra com os anjos estamos. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Está sentindo essa presença aí? Aleluia. Nós vamos orar. E a presença de Deus vai alcançar você onde você estiver. Chega de nós vivermos aquém daquilo que Deus tem preparado. Ele tem muito mais. Muito mais, muito mais. Onde você está, se você puder fechar os teus olhos. Ah, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Oramos, Senhor, nessa tarde, porque nós não queremos ficar gastando tempo questionando os porquês da vida. Colocando, Senhor, o seu amor em xeque. Mas nós queremos entender, Senhor, que o teu amor
é o que nos basta. E o pra quê é poderoso, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então alinha o nosso coração com o teu, nos tira do ativismo, nos tira da mente religiosa, nos tira da mentalidade adoecida, Senhor, de trabalhar apenas para Ti sem estar contigo. Ah, Senhor, guarda o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Arablacantorô, blalabrachiterebecantorô. Senhor, aviva o nosso coração na Tua presença. Tu é tudo que nós precisamos, Senhor. Tu é tudo que nós precisamos. A Tua presença é o que nos basta. Ah, Senhor, batiza com o Espírito Santo agora. Onde houver alguém assistindo essa mensagem, Senhor, onde essa mensagem chegar, que haja cura agora. Que haja milagres extraordinários. Que a doença desapareça. Que as dores sumam, Senhor. Há poder no Teu nome para quebrar cadeias, há poder no Teu nome para libertar os cativos. Aonde existe frieza agora, em nome de Jesus, que dê lugar à vida de Deus. Por onde esse rio passa, existe vida, existe liberdade, existe transformação. Ah, Senhor, quem sabe esse homem, essa mulher que está ouvindo agora, faz tempo que ele não é renovado pelo Teu Espírito, que ele comece agora a sentir, Senhor, a Tua presença renovando em línguas, renovando os dons, renovando a Tua graça. Espírito Santo de Deus, aviva o coração do Teu filho e da Tua filha. Ah, Senhor, e que possamos, Pai, não nos distrair com as coisas dessa terra, mas aviva o nosso coração na Tua presença, Pai, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí. Digita amém, fala alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Tempo novo de Deus sobre a tua vida. Deus permitiu isso aqui acontecer para falar com você. Deus permitiu essa live aqui acontecer para falar com você. Que estava pedindo um sinal para Deus. Ah, Deus não fala comigo. Ele está falando aí pessoalmente. 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 Para te dizer, tem mais. Sai do raso. Sai dos questionamentos. E passa a agradecer. Tem muita coisa que você está vivendo hoje que foi motivo de oração de anos atrás. Em vez de você estar agradecendo, você está murmurando. Amanhã, 7 horas da manhã, eu vou aprofundar isso. Eu quero te encorajar, você que pode estar junto, 7 horas da manhã no YouTube, de segunda a sexta-feira. Como diz um amigo meu, a tampa da chaleira vai voar. E eu também quero te fazer um pedido. Eu vou deixar essa live salva. Se Deus falou com você aqui, eu duvido que você não conheça pelo menos, no mínimo 3 pessoas que precisam ouvir o que Deus falou com você aqui. Então você vai pegar o link dessa live, você vai enviar. Porque se você entende que é tempo de viver diferente, você tem que agir diferente, baseado naquilo que você crê. Não receber a graça de Deus na tua vida em vão, mas fazer ela fluir. Então, assim que acabar, aqui eu vou deixar o link. Manda para alguém, comenta, compartilha. Seja instrumento de Deus, quem sabe pessoas que você está orando por elas. Deus vai usar essa live aqui para trazer respostas, como trouxe para você. Quem crê, digita eu creio. Eu creio. Eu creio. Se você está comigo, digita aí. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração. Então já pega esse, já clica agora aqui, ó. Vai no aviãozinho aqui do ladinho, embaixo da tua tela. Clica no aviãozinho e manda para umas 5 pessoas no mínimo aí.
No mínimo 5 pessoas você conhece. Ó, escuta isso aqui. Escuta essa palavra. Que Deus vai falar com você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Hoje foi só um... Estava queimando no meu coração algo desde de manhã. Eu falei assim, eu preciso soltar isso aqui. E eu creio que é só o começo. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Nos encontramos amanhã, 7 horas da manhã, lá no Devocional. Deus abençoe.